Oi, gente, a paz do Senhor. Não olhe muito meu cabelinho, que hoje eu tô assim meio desarrumadinha, mas quem me conhece sabe que eu não sou muito de estar para fazer uma live, de estar me arrumando, não. Até porque eu vou falar da palavra de Deus, então tô aqui no meu quintal, na minha casa, né? E o Senhor, ele desde quando eu levantei hoje, vem me inquietando para falar algo. Então, o público que eu vou me direcionar hoje é um público um pouco diferente do que eu estou acostumada a me direcionar. Porque assim que eu levantei hoje, uma pergunta tem martelado a minha mente. E eu relutei, né, para fazer esse vídeo, né? E eu espero que o Senhor alcance as pessoas que ele quer alcançar através desse vídeo. Então, a pergunta que eu quero fazer é, você está satisfeito com a sua situação? Você está satisfeito com a vida que você está levando? Tá bom para você do jeito que tá? Eu não estou aqui falando de bens materiais, eu não estou aqui falando de necessidades, porque o Senhor Jesus nos garante na sua palavra que ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu não estou aqui falando de teologia da prosperidade, até porque eu sou contra, né? A pessoa, para ser uma pessoa abençoada e próspera, não precisa necessariamente ser rica, porque se a riqueza fosse, se ser abençoado fosse ser rico, muitos ricos não tirariam suas vidas, não estariam depressivos, não precisaria tomar ansiolíticos, né? Nem antidepressivos. A riqueza maior é quando nós temos o Senhor na nossa vida e temos paz na nossa alma através de Jesus. Então, o Senhor Jesus, hoje o Espírito de Deus vem me inquietando e essa pergunta tem martelado na minha mente e eu nunca mais fiz nenhum tipo de vídeo, até porque eu só costumo fazer vídeo quando o Espírito Santo me inquieta muito. Por isso que eu sempre tô assim, né? Com um cabelinho assim meio que bagunçado, louvado seja Deus. E eu não tô nem aí para aparência, porque aqui é para ser transmitida a palavra, né? Então, assim, você está satisfeito com a vida que você escolheu? Você tá satisfeito, você está satisfeita com o caminho que você escolheu trilhar? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos a liberdade de escolher o caminho que nós queremos seguir, né? A liberdade de tomar as decisões que nós queremos tomar. Nós temos essa liberdade dada pelo Senhor. Desde a criação do homem, ele nos deixou livre arbítrio. Mas eu quero saber se você está satisfeito, se você está satisfeita com as suas escolhas, né? Se você está satisfeito, satisfeita com o caminho que você escolheu trilhar. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós escolhemos o caminho que nós queremos trilhar e as consequências vêm. As consequências das nossas escolhas vêm. Mas nós esquecemos que são consequências das nossas escolhas e queremos procurar um culpado para aquilo que nós escolhemos, né? Para as nossas ações, aquilo que nós praticamos. Quando as consequências vêm, né? Quando o fruto das nossas escolhas, das nossas ações vem, e eles são frutos ruins, são colheitas ruins, são consequências ruins que nos causam dores, a nossa tendência é procurar alguém para culpar, procurar um culpado, né? E onde nós sabemos, na nossa consciência, lá no fundo do nosso íntimo, nós sabemos que a culpa das consequências são nossas, né? Que nós colhemos o fruto que nós mesmos plantamos, né? Ainda que esse fruto, ainda que essa colheita venha por terceiros, parar para analisar lá no início, a culpa é nossa, nós que plantamos para colher. Então, eu quero saber se você está satisfeito com a sua colheita, se você está satisfeita com a sua colheita, com esse fruto,
Louvado seja Deus. Mas a boa notícia é que o Senhor, Ele está lhe dando a oportunidade de fazer boas escolhas, de trilhar bons caminhos para que você colha bons frutos. Louvado seja Deus. A minha maior preocupação ultimamente é que Jesus está voltando. Isso tem sido claro através dos sinais. Tem acontecido muitas coisas ultimamente. O ano de 2020 foi um ano em que Deus se mostrou, né, para as nações. Deus se mostrou para a humanidade. Mas, infelizmente, nem todos estão enxergando. Mas que Ele está mostrando sinais de sua volta, está. Que Ele está bradando na terra, está. Que Ele está gritando, está. Então, através do que tem acontecido, né, Ele tem se mostrado para nós. Aí a gente, às vezes, argumenta, né, diz quanta coisa ruim acontecendo, como é que Deus é bom e permite tanta coisa ruim. O que vem de ruim são nossas colheitas, né? E Deus permite através dos sinais. E, infelizmente, nós só nos aproximamos de Deus e só nos lembramos de Deus através do sofrimento, através da dor. A gente quer fazer tudo que nos apraz, tudo que agrada a nossa carne, tudo que agrada a nossa alma, sem medir as consequências disso. E quando vem as consequências, queremos achar que Deus tem a obrigação de nos fazer o bem, sendo que nós fazemos o mal, plantamos o mal, e depois a gente quer cobrar o bem de Deus, o bem que nós não plantamos. Não existe isso. Né? Se a gente cria um filho, nós criamos um filho e ensinamos a ele o caminho, né? Para ele crescer uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. E esse filho decide trilhar o caminho errado, nós não temos obrigação de retribuir o bem, né? De sempre estar ali passando a mão na cabeça se ele só procura praticar o mal, se ele só procura seguir o caminho do erro. Nós não temos obrigação de estar sempre praticando o bem com o filho se o filho é mau. Né? Qual é a primeira coisa que um pai e uma mãe faz quando o filho pratica o erro? A gente castiga, a gente chama atenção, a gente tira dele aquilo que ele mais gosta. A gente procura meios de mostrar para ele que o caminho que ele está trilhando, que as escolhas dele, que a prática dele não está nos agradando e vai levar a ele ser um cidadão perverso e ruim, que está errado, que não pode ser dessa forma. E por que Deus tem a obrigação de sempre estar nos fazendo bem se nós só fazemos o mal, só desagradamos a ele, só escolhemos caminhos ruins? Davi escolheu. Davi foi um homem escolhido por Deus, ungido para ser rei. Um rapaz que o Senhor amava, porque via a índole dele, via que ele era um bom menino, via que mesmo desprezado pela família, mesmo maltratado, mesmo sem o direito de sentar à mesa com a sua família, Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas de quem? Dele? Não. Davi estava fazendo benefício para ele? Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mesmo sofrendo desprezo, né? Mesmo estando sozinho, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, sem medir esforços, a ponto de quando apareceu um leão e um urso, ele foi lá e enfrentou o leão e o urso para salvar a ovelha de seu pai, né? Para cuidar, para livrar a ovelha de seu pai. Louvado seja Deus. Ele estava ali. Davi, eu creio, na minha concepção, que era uma representação de Cristo. Porque Cristo, ele enfrentou, né, a cruz, ele enfrentou o mal, o homem mau, perverso, ele foi rejeitado pela humanidade. Cristo foi rejeitado pela sua nação, pelo seu povo. Mas mesmo assim, ele enfrentou o mal. Por amor das ovelhas, de seu pai, que somos nós. Criação de Deus, criatura de Deus, nós somos. Então, por amor a nós, por amor das ovelhas de seu pai, Jesus Cristo enfrentou o urso e leão, enfrentou homens maus, perseguição, foi chamado de demônio, de filho de Belzebu, de servo de Belzebu. Cristo foi caluniado, Cristo foi perseguido, né? Foi pressionado, foi desprezado. Mas ele foi até o fim por amor às ovelhas de seu pai, né? Cristo foi até o fim, não desistiu. Ele foi até o fim. E hoje não é diferente.
Ele ainda não desistiu de você. Ele ainda não desistiu da sua vida. O que acontece é que nós desistimos dele muitas vezes. Nós viramos as costas. E aí a gente começa a praticar coisas que não agradam ao Senhor. Coisas que nos afastam do Senhor. Coisas que entristecem ao Senhor. E depois nós queremos requerer dele. Nós vamos requerer dele aquilo que ele não tem obrigação nenhuma. Porque as práticas foram nossas, as ações, as escolhas foram nossas. Então ele não tem obrigação nenhuma de nos fazer o bem. Mas mesmo assim, ele está sempre ali pronto, de ouvidos abertos, de mãos estendidas, para fazer o bem, independente das nossas ações, independente dos nossos pecados, independente das nossas rejeições contra ele, contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Ele está sempre ali, pronto a nos causar o bem, a nos fazer o bem, a estender as suas mãos para nós, independente das nossas práticas. Né? Davi, ele era um homem amado por Deus, era um homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas Davi pecou, Davi esqueceu-se por um minuto de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi esqueceu disso por um segundo da sua vida, ele ficou desapercebido por uma falta de discernimento. Davi pecou. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era a representação de Cristo. E ele foi lá, e ele esqueceu por um minuto de Deus. Ele desviou o olhar dele por um minuto de Deus. E as consequências foi o pecado. Davi desejou aquilo que não era dele. Davi olhou e cobiçou aquilo que não pertencia a ele. E Davi tinha tudo. Davi era rei, bem-sucedido, abençoado, tinha suas esposas, suas concubinas. E por um minuto, porque ele saiu da posição, ele deixou de ir para a guerra, ele saiu daquela posição que foi chamado por Deus e decidiu ir para o pátio. Não foi para a guerra. Saiu do posicionamento, saiu da direção de Deus e acabou desejando e cobiçando aquilo que não era dele. E por causa disso ele se tornou homicida. Ele matou, ele cobiçou, ele tomou posse daquilo que não era dele. E outra, ele ainda queria mentir, pois ele fez tudo para que o marido daquela mulher, de Batseba, o marido daquela mulher fosse ter com ela, para que eles tivessem uma noite, e ali ela dizer que o filho era dele. Ele mentiu, ele planejou, ele pecou, ele foi homicida, ele matou, as mãos dele ficaram sujas de sangue. Engraçado que Davi era um homem de guerra, e Davi matou muitos, milhares, centenas de milhares. Mas Deus não ligou aquela ação de Davi ao pecado. As mãos de Davi não eram sujas de sangue por causa disso. Mas no momento que Davi matou um homem inocente, que era fiel a ele, porque ele cobiçou o que não era dele, o sangue daquele homem estava na mão de Davi. E Davi se tornou homicida, adúltero, prostituto, mentiroso. E aí, o Salmo 151, que é um dos salmos que eu acho muito bonito, porque o segredo de Davi foi que ele reconheceu o seu pecado e se humilhou perante o Senhor. Davi não deixou que o pecado se tornasse costume na vida dele. Davi não quis tornar essa ação dele uma coisa costumeira. Ah, já pequei, acabou. Pecou, fazer o quê? Não tem jeito mais para mim, não. Davi se voltou para Deus, reconheceu o seu pecado, se arrependeu e se humilhou perante o Senhor. E no Salmo 51, Davi disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Davi disse, eu pequei, Senhor. Ele confessou seu pecado diante do Senhor. Senhor, eu pequei, e eu pequei contra o Senhor. E o meu pecado tem me consumido, porque todos os dias, em todo momento, eu lembro do meu pecado. E ele disse, Senhor, me purifica do meu pecado. Apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas atitudes, as minhas ações de pecado, os meus pensamentos de pecado. Purifica-me. Eu me arrependo. Ele disse, tenha misericórdia de mim. Se compadeça de mim, Senhor. Davi reconheceu que estava em pecado. Davi reconheceu que aquilo que ele fez não agradou a Deus. E afastou o coração dele completamente de Deus, a ponto que, no momento em que ele desejou aquilo que não era dele, ele achou que tinha por direito, pelo fato de ser rei, de tomar posse daquilo que não era dele. Davi ficou cego por causa do pecado. A partir do momento que ele cobiçou aquilo que ele desejou, o coração dele ficou negro. A mente dele ficou bloqueada, ficou turbada. Ele ficou cego. Quando ele poderia, na hora que ele cobiçou, ele simplesmente voltar para o palácio e não praticar o pecado. Mas além dele cobiçar, ele foi lá e praticou. E quando ele praticou, achou pouco. Em vez de reconhecer o que ele tinha feito com a mulher do seu homem mais fiel, a mulher do seu próximo, ele foi lá e continuou. Planejou a morte daquele homem. Planejou que aquele homem deitasse com sua esposa, para dali ela dizer que o filho era daquele homem. Como ele não teve êxito, porque aquele homem era tão fiel, que ele não quis ir para casa dormir com sua esposa, preferiu ficar lá junto com seus soldados na guerra. Ele planejou a morte daquele homem. Então Davi, ele ficou cego e foi até as últimas consequências por causa disso. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Não importa o que você praticou, não importa o que você cobiçou, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado. Jesus ainda perdoa pecado. Jesus ainda perdoa e purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que você fez, o que você deixou de fazer, não faz com que você seja a pior das criaturas. Não faz com que você seja o pior dos seres humanos, ou que você seja menos que ninguém, ou inferior a ninguém. Jesus Cristo, ele te ama com igual amor. Da mesma forma que ele ama o crente mais fiel, ele ama aquele que pecou, aquele que rejeitou o seu nome, aquele que saiu do seu projeto, aquele que escolheu o caminho errado. Não importa o que você fez. A pergunta que eu fiz no início desse vídeo foi: você está satisfeito com a vida que você está levando, com as escolhas que você fez? Você está satisfeito, satisfeita com a sua situação? É porque Jesus quer mostrar para você que ele tem uma nova história. É porque Jesus quer mostrar para você que ele perdoa pecado, que ele purifica e que por mais que as pessoas estejam te julgando, te apontando, ele é Deus e é fiel para perdoar pecado. E é fiel para te colocar no mesmo patamar do crente, daquele crente que é mais fiel a ele. Você não é pior que ninguém. Você não é menos que ninguém, inferior a ninguém. Jesus te ama de modo igual. Davi se arrependeu. Davi se humilhou diante do Senhor. Confessou o seu pecado. Sabe que a pior coisa, tem um ditado que diz que burrice, que errar é humano. Mas burrice é permanecer no erro. Então, o pior não é você pecar. O pior não é você praticar o pecado, desagradar. O pior é você continuar pecando. É continuar no pecado e fazer do pecado um costume. É isso que o Senhor não quer na sua vida. Que você faça do pecado um costume. Que você chegue ao ponto de achar que não existe mais pecado. Que Deus é bom e é assim. E faz agora, ai Senhor, me perdoe, e aí depois continua fazendo. Ah, Senhor, eu reconheço que eu estou errando, que eu estou pecando, mas não quer largar o pecado. Não quer abrir mão das ações de pecado. Esse é o pior erro. É a pior burrice, porque o pecado traz por consequência a morte. E não só a morte espiritual, onde a sua alma não sabe mais o que é certo e o que é errado e continua na lama. Não, é a morte espiritual, aquela que nos condena ao inferno. É a morte física, perdão. É a morte espiritual. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Que morte é essa?
a morte espiritual, onde ali você fica cego, cega, a ponto de continuar errando e achar que está tudo bem, está tudo bom, onde o pecado se tornou costume para você tá bom demais. E a morte física, que é aquela que nos condena. E o inferno existe. Jesus está voltando e ele quer que você se arrependa. Ele quer que você abra mão das práticas erradas. Ninguém venha dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém venha dizer que não sabe o que é pecado, porque todos nós somos feitos com uma consciência e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, e sabe o que é pecado, e sabe o que não pode fazer e o que pode fazer, o que agrada a Deus e o que não agrada. Faz porque quer, porque já está dominado pelo mal. E no final das contas quer argumentar com Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que dom gratuito foi esse? É a salvação por morte de cruz, através de Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida, para nos purificar. O sangue de Jesus nos resgatou da mão do adversário. O sangue de Jesus nos resgatou da mão de Satanás. O derramamento, o sacrifício de Jesus na cruz veio para nos comprar, nós éramos escravos de Satanás. Satanás dominava sobre a nossa vida, sobre a nossa carne, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz nos comprou. Nós fomos comprados por preço de sangue. E esse preço nos purificou desse pecado, nos lavou, nos limpou desse pecado. Louvado seja Deus, para que nós tenhamos a vida eterna com Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Mas não depende só de Deus, não depende só de Jesus. Jesus já fez a parte dele, depende de cada um de nós. Davi reconheceu o seu pecado, voltou atrás, se arrependeu e nunca mais Davi voltou a praticar o mesmo pecado. Nunca mais Davi veio a pecar, cobiçar aquilo que não é dele, querer tomar posse aquilo que não era dele. Tomar posse do reino, e o reino só se conquista na base da luta. O Senhor Jesus quer que você se arrependa, que você volte, confesse o seu pecado e volte e não peque mais, por amor à sua alma. Você se arrependendo, você está fazendo bem a você mesmo, porque você está querendo alcançar a salvação em Cristo e alcançar o céu. Mas se você continuar na prática do seu pecado, a tendência é as trevas. Por isso que eu perguntei se você está satisfeito com a sua vida, satisfeita com a sua vida, com a sua situação. Não adianta procurar culpados para o que você está passando, pois nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. A consequência daquilo que nós praticamos, das nossas ações, ela vem sobre a nossa vida. E a culpa não é de Deus. Não é que Deus deixou de nos amar. Não é que Deus nos abandonou. É que nós deixamos de nos amar a partir do momento que entregamos o pecado. É que nós nos afastamos de Deus e esquecemos dele a partir do momento que nós escolhemos o caminho da morte, o caminho do pecado, pois Deus ele não tem pecado. Deus é puro, é santo. E ele não se envolve, não se mistura com o pecado. E a partir do momento que nós escolhemos o caminho do pecado, nós nos afastamos do caminho do Senhor. Pare e pense na pergunta que eu te fiz. Pare e pense como está a sua vida. Pare e pense se esse é o caminho certo, o caminho que você está trilhando é o caminho certo. Pare e pense se o fruto que você está colhendo vai te levar à presença do Senhor, vai te levar ao céu, ao arrependimento. O Senhor quer que você tenha frutos de arrependimento. Que você venha se arrepender porque Jesus está voltando. E coisas piores ainda acontecerão na terra. E se você não tiver se arrependido, você pode arcar com as consequências das coisas que virão sobre a terra. Porque o cálice da ira de Deus já está transbordando. E nós temos que escapar pela nossa vida e nos agarrarmos como aquela mulher do fluxo de sangue que se agarrou na orla das vestes de Jesus. Nós temos que, mais do que nunca, nos agarrarmos em Cristo e abandonar o mal, abandonar o pecado. Porque vem dias piores, vem dias de choro, vem dia de lágrima.
agarrados e escondido no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Aquele que habita é morar, é estar constantemente ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós estamos habitando na sombra, habitando no esconderijo, habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo, habitando debaixo da vontade de Deus, nós vamos descansar à sombra dele, porque todo mal que sobrevier, nós estaremos guardados, porque ele é bom. Aleluia. Entenda que o pecado gera morte, mas o arrependimento gera perdão, gera paz, gera bênção. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra. Compartilhe o máximo que você puder compartilhar. Alcance vidas através deste vídeo. Pois eu não costumo fazer vídeo. É raro. Quando eu faço é porque o Espírito Santo me inquietou. E se o Espírito Santo me inquietou é porque ele quis te alcançar. E através de você alcançar outras vidas. Medite no Salmo 51. Medite no seu caminho, no caminho que você escolheu. E veja se é um caminho bom. E se o fruto que você vai colher desse caminho serão frutos bons. Que Deus abençoe a sua vida e que você compartilhe e fique na paz do Senhor Jesus.